Olá, queridos irmãos e irmãs, estou aqui aguardando mais um instantinho por causa dos problemas técnicos, tive para me conectar aqui com o Facebook, então espere mais um instantinho para a gente começar a nossa formação de hoje, nesse domingo. Eu não estou vendo se vocês estão bem, conseguindo me ouvir, a imagem está boa, está mais ou menos, e nem estou conseguindo ler os comentários aqui embaixo, aqui do nosso visor. Se você está conseguindo me dar um joinha aqui para o padre, para a gente continuar a nosso teste. Minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Em minha vida faltará. Nada faltará. No banquete em sua casa, muito alegre eu vou comungar. Em sua mesa me preparei ao pastor. Ele unge Minha fronte, e me faz ser feliz, me transforma minha raça é seu amor.
Bom, eu acho que a gente já pode ir começando a nossa formação, né? Acho que o pessoal que tinha que entrar já entrou, já olhou, viu a cara do padre, não gostou, já saiu e a gente continua por aqui. Meu celular, infelizmente, é pobre, eu não tenho o Facebook instalado, então para mim é difícil ver aqui os comentários que vocês postam, né? Estou tentando aqui ainda a conexão para ver se eu consigo atualizar no aplicativo do Facebook, para ver se eu consigo ver também os comentários que vocês postam aqui, as perguntas que vocês fazem para a formação também. Enquanto isso, meu celular continua rodando aqui a internet, aqui não acontece nada. Vai dar só mais 2 minutinhos para a gente dar início então à formação. Bom, meus irmãos e irmãs, então vamos começar a nossa formação de hoje, invocando a Santíssima Trindade, ao nosso Deus Onipotente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruídos os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos servidores do altar, então nós estamos aqui nessa tarde de hoje, o dia 3 de maio, já começando bem o nosso mês mariano, para tratarmos de um tema bastante interessante, que eu acho que é de conhecimento e pertinência, né, de importância a todos nós, que é para falar um pouquinho sobre o caminho vocacional. Olha, meu telefone começou a funcionar, graças a Deus. Estou aqui rezando, está dando um pau aqui no telefone e vou começar também a ver o que vocês possam, porque eu não estou no escuro hoje aqui na minha transmissão aqui com vocês, como na semana passada, que infelizmente eu não conseguia ver as perguntas que vocês faziam. Então agora eu acho que eu consigo ver. Vamos ver aqui, Paróquia Santa Bárbara. Muita tecnologia para o padre, estou ficando velho. Essa é a conclusão que eu chego aqui. E fazer live sozinho é muito complicado. Eu acho melhor fazer uma live lá próximo de você na paróquia, aí alguém me ajuda, alguém manda as perguntas para mim, assim fica mais fácil. Eu quero começar abrindo a Escritura, abrindo a Bíblia, no capítulo 3 do livro de Samuel. Samuel, capítulo 3. A gente vai começar aqui meditando um pouquinho nessa palavra. Bom, agora eu consigo ver aqui o que eles estão perguntando, graças a Deus. Quando está aqui aberto o meu telefone, vamos ler Samuel 3. Versículo 1 e seguinte, diz assim: O jovem Samuel ministrava para o Senhor na presença de Eli.
Ele era o sacerdote do templo. Naqueles dias a palavra do Senhor era escassa e as visões não eram frequentes. Certo dia, ele estava deitado em seu quarto. Seus olhos começavam a se enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Eis-me aqui, respondeu ele, e correu para junto de Eli, dizendo: Eis-me aqui. Já que me chamaste, respondeu Eli, eu não te chamei, volta a deitar-te. E ele foi se deitar. O Senhor chamou Samuel outra vez. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Eis-me aqui, já que me chamaste. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha manifestado a ele. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi para junto de Eli e disse: Eis-me aqui, já que me chamaste. Ele respondeu. Eli o repreendeu, e então percebeu que era o Senhor que estava chamando o menino, e disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Fala, Senhor, teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, teu servo escuta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor de hoje, ela nos menciona para nós, essa graça que teve o profeta Samuel, de ouvir a voz do Senhor. Agora, vamos entender uma coisa interessante. Nós começamos falando do tema de hoje, que é o serviço do altar, que é caminho de vocação. Todos nós aqui somos vocacionados a algo, alguma coisa. Não há ninguém que não tenha, dentro do contexto da igreja, uma vocação própria, um lugar para ocupar aqui no meio de nós como igreja. Assim, meus irmãos e irmãs, vamos entender uma coisa. Quando se fala em vocação, temos que pegar a palavra da origem latina, o verbo vocare, que significa chamar. Por isso que hoje eu comecei lendo aqui o chamado à vocação de Samuel, no capítulo 3 do 1 Samuel. Assim, meus irmãos e irmãs, todos vocês que são servidores do altar, que são ministros ou são leitores, que contribuem com a liturgia, não só o padre, mas todos nós que participamos da Sagrada Liturgia, nós somos vocacionados a estarmos ali, a estarmos servindo uma igreja. Portanto, quando se fala em vocação, não pensemos simplesmente nas vocações específicas, no padre, no fráter e na freira. Não. Vocação é muito mais do que isso. Então, eu mandei para vocês um textinho aí, pessoal dos grupos do WhatsApp, um textinho que eu vou seguir hoje. O texto não é meu, é de um padre e de um religioso que eu tomei como base da nossa reflexão de hoje. Todos nós somos chamados primeiramente à vida. Outro dia tivemos uma campanha forte na internet aí falando contra o aborto. Graças a Deus não foi aprovado no Supremo Tribunal Federal, porém o aborto é sempre uma ameaça à nossa vida. Assim, a primeira vocação que nós temos é a vocação à vida cristã. Todos nós aqui somos chamados a essa vida e nessa vida sermos cristãos católicos. Descobrimos o caminho de salvação dentro da igreja. Então eu vou pegar aqui o texto, você me acompanhe, eu vou pausando e vou fazendo um acréscimo que eu puder fazer aqui. Aqui está dizendo que a Laura está dando graças a Deus, o Renan também. A idade chega para todo mundo. A idade chega para todo mundo. Eu ainda não estou tão velho, mas estou caminhando. Se Deus quiser, quero chegar aos 90 anos.
Aí diz aqui o nosso texto vocacional. Todo ser humano, ao nascer, é convidado por Deus à vocação à vida. Ou seja, a crescer e a se desenvolver espiritualmente, com a ajuda dos pais, na fé em Jesus Cristo. Em tempos de iniciação cristã, a igreja em suas mais simples e diversas comunidades paroquiais e missionárias pretende resgatar a inspiração catecumenal e fazer a catequese junto com o seguimento de Jesus Cristo, possibilitando a cada criança, adolescente e jovem que faça o seu encontro com Jesus. Então, todos nós aqui somos vocacionados a essa graça que é a salvação por meio da fé cristã, dentro da vocação da vida. E assim, a vocação cristã, todos nós compartilhamos, digamos assim. Ser cristão consiste em ter atitude espiritual no cotidiano da vida, de professar a fé nos mistérios pascais de nosso Senhor Jesus Cristo. É de ter consciência de acreditar em tudo que Ele falou e ensinou nos santos evangelhos, contidos na Sagrada Escritura, como verdades de fé em Deus e do mistério do seu reino eterno. É ter disposição de colocar a vida em comunhão íntima com Deus através do recebimento dos sacramentos da iniciação cristã, que são 3: o batismo, a Eucaristia e a confirmação ou a crisma. É ter coragem de colocar a vida a serviço de Deus e da Igreja para a realização do trabalho missionário de evangelização da humanidade, principalmente junto às pessoas mais pobres e necessitadas, dando assim continuidade à missão de Jesus e de seus apóstolos. Por fim, é a atitude de viver unicamente para Deus, realizando sua vontade e, se preciso, de derramar o próprio sangue pelos mistérios da fé em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos e irmãs, todos nós temos essa vocação de sermos cristãos. E o que é o cristão? Quem é o cristão? O cristão é aquele que é chamado a ser em Jesus um outro Cristo, a ser também em Jesus Filho de Deus. No caminho da vida cristã, nós temos que tomar consciência do nosso lugar. Se você não tomar o seu lugar, ninguém vai tomar. Ninguém vai ser cristão por você. Cada um de nós deve abraçar a fé cristã e tentar vivê-la com toda a força, com todo empenho, sem deixar de ser uma pessoa comum. Porque o cristão, como diz aquele autor sagrado do século II, na carta a Diogneto, o cristão é aquele que vive no mundo sabendo que não é do mundo. Então, quando você na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego, na sua rua, você tem que buscar ser igual ao outro como ser humano, mas ser diferente. É esse o diferencial que Jesus quer colocar no nosso meio. O Renan está lembrando aqui que ser cristão é ser outro Cristo, é óbvio. É ser outro Cristo. É ser aquele que faz às vezes Jesus na sua casa, com os seus pais, na sua rua, na sua escola, sempre tendo em mente que Jesus, ele mora dentro da gente. Quando a gente é batizado, a gente se torna um com Deus. Jesus fala no Evangelho, se alguém me ama, o Pai o amará e nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Ou seja, nós somos moradia de Deus, pelo Espírito Santo que habita no nosso coração, no nosso peito. Agora, o problema todo é que as pessoas pensam que ser cristão é só na igreja. Então, eu sou agora servidor do altar. Eu sou Marianinha, eu sou coroinha, eu sou acólito, eu sou ancila, eu sou ministro de música, eu sou leitor, eu sou ministro extraordinário da Eucaristia, eu sou padre. E daí? Agora, tudo começa quando eu lá fora, longe da porta da igreja para fora, eu consigo também continuar com esse meu testemunho. Não deixo que a minha fé caia no vazio, numa prática exterior que não converte ninguém, nem a mim mesmo. E que adianta isso? Então, meus irmãos, é importante que a gente lembre que ser cristão é um compromisso para todo dia, para toda hora, para todo momento. Então, nada de ser sem vergonha com Jesus, não. Então, pensa, o que Jesus faria no meu lugar?
Será que ele se comportaria como eu tenho me comportado em casa, na quarentena, infernizando a vida dos meus pais, dos meus avós, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos? Será que quem quer que seja? Não. Jesus faria diferente. E nesse fazer diferente, nós somos chamados também a sermos diferentes, sem parecer um ET, sem parecer um extraterrestre. Temos que ser pessoas com as pessoas, mas cristãos também para as outras pessoas. Assim, eu digo para vocês, meus irmãos, que nós temos algo a ocupar na igreja. Continuando aqui o nosso texto de meditação de hoje, diz assim o nosso texto: ser cristão é ser um ser humano de bem, bondoso, generoso, honesto e caridoso. Hoje a igreja sofre a cada dia com a perseguição, exclusão de todo tipo de forma de violência, forma de desrespeito e intolerância religiosa, em que a fé do outro é sempre desrespeitada ou não acolhida. A vocação se configura sobretudo num chamado de Deus, que é, ao ouvir o clamor, a dor e o sofrimento do seu povo, decide vir até nós, descer e nos libertar. São Tarcísio acolheu o chamado do Pai e foi libertar os presos de uma escuridão sem Deus, sem fé. Assim como falava semana passada do nosso querido exemplo, São Tarcísio, o padroeiro dos ministrantes, daqueles que servem na liturgia. Aí que diz o que o texto, né? Que todos os coroinhas hoje sejam também bravos e corajosos discípulos capazes de levar Jesus a quem não consegue ir até Ele, tendo encontro com Ele. Assim, todos nós, de modo especial vocês que são ministrantes, que são servidores do altar, tem que também tentar levar Jesus aos ambientes, aos lugares, às pessoas que não o conhecem. O problema de tudo é quando a gente tem vergonha, né? Porque essa vergonha é uma tristeza na nossa vida. Vocação dos coroinhas, marianinhas, o serviço. No contexto de igreja do século XXI, o testemunho de vida e de fé de São Tarcísio continua tocando o coração e inspirando muitas crianças, adolescentes e jovens a viverem com radicalidade os mistérios da vocação cristã, seguindo fielmente os passos de Jesus, buscando assemelhar-se, ao mesmo tempo sendo mansos e humildes de coração. Mas, ao mesmo tempo, buscam também dedicar a sua vida a Deus e à Igreja na realização do serviço litúrgico prestados ao altar de Nosso Senhor nas diversas celebrações sacramentais. É bom lembrarmos que todo coroinha é um vocacionado. Recebeu um chamado de Deus para realizar uma missão específica na vida e na igreja. E ao mesmo tempo é chamado também a ser instrumento para a edificação do reino celeste na realidade do mundo a qual faz parte. Celebrando, aqui no caso ele escreveu o artigo no mês vocacional, que é o mês de agosto, né? Dedicamos-nos às vocações. Hoje, lembrando que hoje que é o 4º domingo da Páscoa, para quem não sabe, para quem não teve a graça de servir na missa hoje, que quase todos vocês, né? Hoje é o domingo do Bom Pastor e o Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais. Mas também lembrando que todos nós também temos uma vocação na igreja. Então hoje é o dia de você rezar pelo seu padre. Reze por mim, reze pelo padre Odair, reze por todos nós, para que sejamos fiéis à vocação de sermos pastores com o pastor supremo, que é o Senhor Jesus. Assim, meus irmãos, hoje, de modo especial, né, domingo do Bom Pastor, rezando com e pelas vocações, nós somos convidados também a pedirmos a Deus a fidelidade, a perseverança na realização da missão vocacional de todos nós que temos na igreja. Que nunca desanimem os pastores a caminhada de fé, que recebam pelo sacramento do batismo, de modo especial vocês que participam do sacramento do batismo, ao sacerdócio comum dos fiéis, né, a dignidade de serem reconhecidos como filhos e filhas adotivos de Deus, herdeiros dos céus e contribuintes direto na realização da missão de Jesus Cristo,
que todos os coroinhas, marianinhas e acólitos sempre saibam partilhar um caminho espiritual de santidade. Ou seja, nós estamos dentro da igreja. Obviamente, eu estou numa capela aqui na minha casa, mas como membros, né, da Igreja Viva, nós somos parte da igreja. Estamos dentro da igreja espiritual, que é cada um de nós. Somos eu, você, todos nós juntos. Como igreja, nós temos que lutar pela nossa outra vocação específica, né? Dentro da vocação à vida, somos chamados também a sermos filhos de Deus pelo batismo e vivermos ali a vocação à santidade. Assim, meus irmãos, todos os jovens e crianças e adolescentes no serviço do Ministério do Altar, contribuem com uma formação completa diante e atuante na vida da comunidade. Só um instantinho que a boca está seca. Aqui estou lembrando, sim, o Renan confirmou comigo, domingo do Bom Pastor, a dona Zefinha disse, estamos em oração, Pai. Obrigado, dona Zefinha. Então, aqui embaixo tem 5 pontos aqui que o autor elenca, que eu quero tomar para mim, para partilhar com vocês, sobre a nossa vocação à santidade. Como que eu posso ser melhor, Padre? O problema de tudo é que as pessoas entendem santidade como perfeição. Porque Jesus disse na palavra, sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Ou então, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Entendam que a vocação à santidade não indica, não quer dizer perfeição como nós a entendemos. A perfeição que Jesus nos chama a viver é a perfeição na caridade, a perfeição no amor. É como eu abro o meu coração para amar os outros. Deus acima de tudo e aos outros como a gente mesmo. Isso é ser perfeito. Perfeição no amor. Agora, quando a gente entende santidade como a perfeição engessada, aquela perfeição de santo estereotipado, aquele santo assim de novela, vocês já viram isso? As pessoas querem ser santas, mas não querem conviver com os outros, não querem estar próximo dos outros, não querem amar os outros. Isso é santidade, isso é ser doente da cabeça. Santidade não é alienação, não é loucura. Santidade é a radicalidade da fé cristã. Então, se eu sei que a pessoa que busca a santidade não fala palavrão, eu vou evitar de falar palavrão. Não só na igreja, quando o pai está olhando, mas em casa também, na sua escola também. Isso é buscar também a santidade. Ser santo é viver os mandamentos de Deus, todos eles, mas acima de tudo o mandamento do amor, o mandamento da caridade. Sem esse mandamento, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não fazemos nada. Sem viver o amor entre nós, nós não somos cristãos. Aí, o padre Gedeir elenca para nós 5 pontos aqui nesse texto. Primeiramente, o servidor do altar deve viver vivo e atuante na comunidade. De que maneira? Número 1, o serviço a essa mesma comunidade. Desperta no jovem, a riqueza de se trabalhar em equipe, de viver em comunidade como uma família que partilha o mesmo objetivo. Então, nós que temos essa graça de sermos servidores do altar, todos vocês e eu me incluo nisso, temos que ter a alegria de viver em comunidade, viver em família. É triste quando uma coroinha fala, padre, eu não suporto fulano, né? A fulaninha quando vem só trabalha. Gente, nós somos humanos. Nós precisamos estar juntos ali, aprendendo uns com os outros. Se alguém no meio de nós que não sabe muita coisa, tem que ter paciência e ensinar quem não sabe. Assim vamos caminhando para Deus, sempre assim. Número 2, diz assim, lugar na família. Os encontros de formação primam muito no cuidado de se viver em família. O respeito e o cuidado com os pais e, sobretudo, com os idosos, os nossos avós. Um bom coroinha, uma boa marianinha, um bom acólito, uma boa ancila, mesmo numa estrutura familiar complicada e cheia de conflitos, aprende a dosar o amor e a misericórdia entre os seus.
Então temos que aprender a respeitar o próximo, seja ele nosso pai, nosso irmão, nosso avô, quem quer que seja. 3. O amor pela vida eclesial. Grande cuidado e zelo pela liturgia, pelos objetos litúrgicos e pela Eucaristia. O coroinha, a imagem de São Tarcísio, sabe o valor de cada momento litúrgico que é celebrado e reconhece também como que isso importa para a vida em comunidade e em sua caminhada social, familiar e pastoral, ou seja, valorize os momentos litúrgicos. Então, se estamos na missa, a pessoa fica tão preocupada com a sineta que vai tocar na hora da consagração que ela não consegue prestar atenção em nada na comunhão. Ela está ali com a cabeça nas nuvens, né? Só de corpo presente, e perde o mistério da missa. Então temos que aprender a valorizar as ações litúrgicas. Você não é um funcionário, você não é um trabalhador da igreja, nem eu sou. Você não é um estagiário, nada disso. Você está ali para rezar com o padre e não ajudar o padre simplesmente depois meter o pé. Isso não é ser servidor do altar. Isso é ser um distraído. Não podemos ser distraídos. Temos que valorizar o serviço que fazemos. Número 4. A caridade, o amor, e a vida missionária. O processo formativo de todo agente de pastoral e os coroinhas não ficam fora disso. Sempre apresentam a razão verdadeira da igreja existir. Reconhecem que a Eucaristia ultrapassa os limites do altar. Tentam vivê-la nos lugares mais remotos, onde Cristo ainda não é conhecido. Eu vivo a Eucaristia quando eu consigo ser a Eucaristia na minha escola, por exemplo. Onde os meus colegas vivem falando rios de palavrão, falam tanta abobrinha, tanta besteira, tanta asneira, e eu lá consigo manter-me inteiro, sem me deixar levar pela correnteza de porcaria. Eu consigo realmente viver uma vida missionária quando a minha vivência, o meu cotidiano, o meu dia a dia, diz que eu sou diferente. Sem que as pessoas percebam em que eu seja diferente. Número 5, último ponto, diz assim: por fim, a dimensão vocacional e do discernimento. O trabalho de uma cultura vocacional é mais ou menos o que estamos fazendo aqui agora. Oportunidade rica de apresentar o chamado de Deus aos jovens que se aproximam do trabalho pastoral, mostrando cada um caminho pessoal que possam se encontrar em Jesus Cristo e em seu projeto. Ou seja, dentro da igreja, todos nós temos que entender que temos um lugar específico, temos uma vocação específica. Eu comecei a servir o altar depois da minha primeira comunhão, eu tinha meus 12 anos. Já grandinho, Alguns de vocês começaram mais cedo. Então, eu sempre vi o serviço do altar como sendo uma coisa muito sagrada, uma coisa muito digna. Tanto que eu fiquei com medo de fazer coisa errada e fiquei um aninho só como coroinha e depois dei no pé. Eu contei para vocês semana passada que eu tinha medo do padre. O padre era bravo, não gostava que nada acontecesse errado. Meu pároco era um padre pernambucano, muito simpático, mas um pouquinho duro com a gente ali, Então eu tinha medo de atrapalhar o padre. Então, uma vez eu deixei cair a patena no meio do presbitério, na hora da purificação, daquele silêncio da igreja, e a patena quicando ali os degraus do altar, ali até o final. Eu fui lá embaixo pegar, com a minha cara queimando de vergonha, e depois falei: não dá, eu sou muito estabanado com esse negócio, tenho muito medo, então é melhor que eu não ajude, eu não atrapalhe o padre. Dei no pé. Mas eu percebi que eu também tinha um lugar na igreja. Tinha uma vocação que Deus me queria na igreja, um lugar específico. E nisso tudo também vale a pena trabalhar com vocês. O Renan está perguntando: perguntas aqui ou perguntas no grupo? Pode fazer as perguntas aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo da nossa live aqui. Tá certo? Então vocês podem passar aqui as perguntas
que hoje eu estou acompanhando também pelo celular. Eu posso responder vocês aqui mesmo. Não passa no grupo, não. A Laura está dizendo que também tem vergonha. Claro que temos vergonha, Laura. A gente se expõe, né? Na frente de todo mundo ali da comunidade. 300, 500, 800 pessoas na nossa cara, né? É claro que a gente tem vergonha. Mas eu digo para vocês uma coisa. Eu sou uma pessoa tímida pra caramba. Mas eu consigo me colocar ali todo domingo. Por quê? Porque aquilo que eu faço não é por mim. Eu faço por amor a Deus. Se Ele vê o meu empenho, a minha dedicação, Ele me dá a recompensa. Então, a gente tem sempre que entender isso. Não fazemos nada para nós. Não é para o Padre Henrique aparecer. Para que olhem para ele e falem, nossa, como o Padre fala bonito, fala bem. Não, não adianta nada disso. Isso é vaidade. E tudo que é vaidade, gente, acaba muitas vezes, né, caindo por terra, passando vexame. Então, nós temos que buscar servir a Deus por aquilo que Ele é. E assim Deus vai capacitando a gente. Estou vendo aqui que ninguém fez pergunta ainda, né? Então, vamos continuar. Dentro da vocação da igreja, nós temos a vocação manifestada nos outros sacramentos. Tem 2 sacramentos que são sacramentos de serviço. O primeiro deles é o sacramento do matrimônio. O matrimônio é um serviço à família. Então, o marido e a mulher, quando se casam, e não se casam para serem sim, contentinhos, verem felizes, mas se casam um para o outro. E vivendo juntos, eles daqui a pouquinho são 3, são 5, se tornam uma família ali. Deus abençoa o casamento dos nossos irmãos que são casados pela fecundidade dos filhos, por que não? Assim, meus irmãos, entendamos que o casamento é também uma vocação de serviço. Porque ninguém se casa para si mesmo, se casa para o outro. Entendam isso. E o segundo sacramento que também valoriza, que é o sacramento do serviço, é o sacramento da ordem. No caso, dentro da Igreja Católica, a ordem ela possui 3 graus, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Ou seja, o diácono, o presbítero, que é o padre, e o bispo. Ou seja, é um sacramento que nos ajuda a servir melhor a comunidade. Lógico que quem só pode ser padre, bispo e diácono são os homens. As mulheres ficam exclusas desse ministério. Não porque nós sejamos melhores. Não é isso. Nada a ver. É porque é o costume que Jesus escolheu 12 apóstolos. Eram homens. E assim foi se criando a tradição de também aqueles que representam, que são a hierarquia da igreja. Nós fazemos parte da hierarquia da igreja, sermos homens. Nada ficou ser melhor ou pior. A mulher também contribui com a graça que Deus a deu, com também o serviço à igreja. Paralelamente, existe também aquelas pessoas que são religiosas. Padre, eu sou muito religioso, sim, não nesse sentido. Os religiosos que eu falo são aqueles que vivem os votos, né, de pobreza, castidade e obediência, que se dedicam a viver um carisma dentro da igreja e vivem em comunidade, nos conventos, né, nos mosteiros, por que não? Também são homens e mulheres que vivem uma vivência religiosa mais radical, mais do que você, mais que a sua vozinha que reza o terço. Porém, não existe essa ideia de melhor ou pior. O que existe é vocações distintas, vocações diferentes. Tem uma pergunta aqui da Laura. Como o Senhor teve certeza de que estava certo sobre sua vocação? Laura, essa certeza que a gente busca da nossa vocação, ela não existe de fato. Uma vez eu vi um ditado que me animou muito. Quando as necessidades do mundo e as suas aptidões naturais se cruzarem, ali está a sua vocação. Agora você, ou eu, qualquer pessoa tendo uma vocação específica, não significa que a gente deva abraçar. Tem gente que acha assim, não, porque se eu não buscar ali um projeto da minha vida, eu vou ser infeliz. Olha,
Deus, ele sempre propõe um caminho a seguir. Obviamente, se eu continuar perseverando em Deus, eu vou ser feliz de outra maneira, mas talvez eu sofra muito mais, é claro. Então, se uma pessoa se sente vocacionada ao ministério sacerdotal, mas ela não quer, Deus não vai te obrigar. Deus não vai fazer com que você abrace o sacerdócio para depois ficar se questionando o tempo inteiro. Não é isso. A mesma coisa a menina que quer ir para o convento, sente a vontade de ir para o convento, mas depois fica insegura. Essa insegurança já é sinal de que você não está muito certa, que ali não é realmente o seu lugar. Obviamente que nós sempre temos crises de vocação. Tem dias que eu penso, meu Deus, seria mais fácil se eu fosse um professor, como eu era antes, se eu fosse um vendedor, sei lá que tipo de outra coisa, mas eu estou aqui hoje como sacerdote, como religioso, e eu me sinto feliz assim. Então não existe essa certeza, 100% certeza. O que existe são os sinais que Deus coloca no seu coração, na sua vida, para que aquele convívio, aquele caminho é o correto, mais apropriado para você. Tá bom? Tem mais uma perguntinha aqui. A Rafaela pergunta, a Rafaela fala, uma frase que ela deixou para nós aqui. Precisamos de santos sociáveis, abertos, normais, amigos alegres, companheiros. Precisamos de santos que estejam no mundo e saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas não sejam mundanos. São João Paulo II. Rafa, essa frase ela é atribuída a ele, mas ninguém nunca disse que é dele. Ninguém nunca mostrou um documento ou um discurso que ele tenha feito essa frase. É meio que lendo na internet, né? Mas sim coisas boas aqui, né? Que a santidade ela é acessível a todos e ela deve existir na vivência de toda a igreja. Então a santidade não é só um monopólio, não é só privilégio dos religiosos, dos padres, não. De todos nós que somos igreja. O Renan pergunta, quais são as etapas para se tornar padre? Bom, Renan, primeiramente, eu sou um religioso padre. Como assim, Padre Henrique? Antes de me tornar padre, eu me fiz religioso. Eu entrei numa comunidade religiosa, eu conheci as constituições da minha comunidade, eu abracei um carisma específico na igreja, que é o carisma do louvor de Deus, e depois, na vivência cotidiana, eu comecei a me doar por essa mesma comunidade que eu tinha abraçado, e por fim, eu professei os 3 votos, né? A castidade, a pobreza e o voto da obediência. Lembrando que essa vivência religiosa se dá junto com os meus irmãos. Eu moro numa casa com mais 6 pessoas. Não? É quase um pequeno convento aqui, nossa casa paroquial, nossa casa apostólica. Então, primeiramente, eu me descobri como irmão religioso, como Frater Henrique. Eu não tive assim, esse lampejo de ser padre diretamente. É verdade, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui fazer um encontro vocacional no seminário de Petrópolis, que é a minha região lá do Rio de Janeiro. Mas eu não me identifiquei propriamente com a vida do padre em si. Eu queria uma família que eu pudesse ter, que eu pudesse viver, que eu pudesse partilhar a minha vida. E a partir dali, eu comecei a buscar alguns lugares. O primeiro deles que eu entrei, eu fiquei, que foi a nossa casa dos salvistas. Entrando lá, a gente começa o discernimento, né? A confirmação ali no caminho vocacional. Todo irmão salvista, ele faz um percurso paralelo, que é um caminho também em direção ao sacerdócio. Necessariamente, chegando ao final, de concluir que eu não quero ser padre, que eu não tenho essa vocação, que aquilo não vai me realizar, não vai me fazer feliz, eu posso pedir para continuar apenas como irmão religioso, não clérigo, como Frater. Assim, eu pedi para ser ordenado. No último ano, no 4º ano de teologia, eu recebi os ministérios, que foi o leitorado e o acolitado. Antes de ser presbítero, de ser padre, eu fui acólito e instituído pelo bispo. Dom Fernando me instituiu, juntamente com toda a minha turma. Fui leitor oficial da igreja e acólito. No ano seguinte, passaram alguns meses, 6 meses mais ou menos, e eu fui ordenado diácono. Mas, para tanto, eu passo pelas avaliações psicológicas, com acompanhamento psicológico,
que tem no seminário, eu passo com conversas periódicas com o mediador espiritual, eu passo também pelo processo de discernimento junto do meu reitor do seminário, da convivência com os meus irmãos, que depois serão também meus irmãos do presbitério, né? Colegas ali de altar. Depois de tudo isso, ordenado diácono, eu passei para uma outra casa menor e depois esperei mais 6 meses e fui ordenado padre, ordenado presbítero. Presbíteroi é aquele que é o ancião da comunidade. Padre Henrique não tem ainda 60 anos, mas é já um ancião da comunidade da Santa Bárbara. Padre Daír e eu somos os jovens anciãos da comunidade, né? Somos os jovens velhos, no sentido de que temos em nós um exercício do ministério a fazer no meio de vocês, e por isso Deus nos capacitou com algo a mais, não porque nós sejamos melhores. Nossa sociedade tem um péssimo costume de desvalorizar quem é velho, né? Mas o seu avô, a sua avó tem grandes coisas a te ensinar. Então aproveite se você ainda os tem. Isso é importante. Vamos ver aqui. O Renan pergunta. Não, antes o Renan fez um comentário. Temos que tomar cuidado com as citações de internet. Santo Agostinho. Realmente, tudo que está na internet, nem sempre o autor é aquele que diz ali a frase, a coisa em si. Depois diz assim, o Renan pergunta, por que o Senhor se tornou salvista? Algo em específico que lhe chamou a atenção? Bom, eu fui fazer encontro vocacional com diocesanos da minha diocese de Petrópolis, que, comparando com tantas outras, é uma diocese tradicional que nós temos no Brasil. Petrópolis é conhecida como sendo a diocese imperial, né? Sabe que Petrópolis é a cidade de Pedro, do imperador. Assim, eu fiz 2 anos de convivência vocacional, de encontros periódicos lá, e eu percebi que eu tinha uma grande estima pelo seminário, grande admiração por aqueles rapazes que estavam lá dentro, mas eu percebia que eu não me sentia tão em família ali dentro, parece que faltava alguma coisa. E eu fui fazer encontros em outros lugares, depois de alguns anos, e passei por algumas comunidades assim, que não tinham tanto apreço mais pela vida fraterna e já tinham abandonado o hábito, tinham desprezado o hábito do fundador. E eu me questionava quanto a isso. Naquela mesma época, eu estava caminhando junto com a Renovação Carismática, tinha participado de grupo de oração, tinha feito experiências de oração, tinha participado do Seminário Vida no Espírito, tinha assim grande apreço pelas palavras e o modo de se expressar da Renovação Carismática. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma promessa para Deus. Falei um dia lá no sacrário da minha paróquia, falei, Senhor, se eu encontrar uma comunidade que use hábito e seja carismático, é lá que eu quero ficar. Tem que ter as duas coisas, tem que ter o hábito e tem que ser carismático. Sabe que o Padre Henrique é carismático, mas não sou tão efusivo. Tem padres que são assim muito mais ousados do que eu. Eu sou um pouquinho mais tranquilo, mais metódico, mais parando, né? Mas eu gosto muito do modo de viver a espiritualidade da oração carismática, a maneira como a gente reza, a gente tem a comunhão com Deus, expressa isso com palavras. Então, para mim, era de grande importância que eu conseguisse encontrar um lugar assim. E eu coloquei como se fosse meio que uma prova a Deus. Não façam isso, viu, crianças? Não façam isso, não. Não podemos provar a Deus. Então, na minha oração, eu pedi a Deus um sinal que seria ter uma comunidade que eu conseguisse usar o hábito e ser carismático. O que acontece? Passou-se um mês e eu estava navegando pela internet, né, que eu sempre gostei de internet, isso foi no ano de 2004. Foi em fevereiro de 2004. Eu tinha 20 anos de idade, já estava novinho naquela época. Aí, de repente, achei lá o site dos javistas na época. Então eu peguei, li todo aquele conteúdo assim, com todo cuidado, reli, imprimi aquelas páginas e levei para casa. Embaixo tinha no rodapé o telefone do vocacional. Aí eu também coloquei aquilo em oração. Falei, Senhor, será mesmo? Se eu devo fazer encontro lá nos irmãos javistas,
Me ajuda, Senhor. Me ajuda que meu patrão consiga me liberar. Me ajuda a ter o dinheiro, né, nesse mês para eu conseguir fazer esse encontro. E na mesma semana passou um programa na TV Canção Nova, que naquela época eu amava, mais do que tudo assistia os programas da Canção Nova e recriminava quem assistia a Globo. Olha só como é que é, né? Eu era bem assim, bem castigo, bem chato. E chegando lá, assistindo o programa da Tenda do Senhor, do Padre Léo, que Deus o tenha em bom lugar. E lá estava toda a família javista na época. Estava o Padre Micael, estava o Padre Leomar, estavam os padres antigos, né? E todo o seminário convento. Aquilo me deixou tão cativado que na semana seguinte fiz as minhas malas e fui fazer o encontro. Fui, gostei. Depois de 6 meses eu passei no vocacional e entrei. Então, esse ano completou 15 anos que eu entrei para a vida salvista e completei 13 anos que eu sou fráter salvista também. Então, graças a Deus, nessa caminhada tenho só a louvar e agradecer. O que me chamou a atenção nos salvistas? A maneira de ser do salvista. O salvista tem que ser alegre. Tem que cativar também essa alegria do Espírito Santo, que é fruto do Espírito Santo, na maneira como nós tratamos os outros. Segunda coisa que me cativou no salvista é a missionariedade. Eu queria de alguma maneira contribuir, ser missionário fora da minha terra, fora da região de Petrópolis. E assim encontrei um lugar na igreja. Tem mais uma perguntinha aqui. O Senhor tem alguma passagem, versículo, parábola ou frase de algum santo em particular que gosta? A frase que eu tomo para a minha vida, né? Que é a frase do Evangelho de São Lucas, que atualmente é a frase do meu ministério. Jesus vira para Pedro depois da pesca milagrosa e diz: não tenhas medo, doravante, ou seja, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, a partir daquele momento, Pedro assumiu o lugar dele no grupo dos 12. Também na minha vida, meu ministério sacerdotal, que é a vocação específica que eu vivo com mais cuidado atualmente, eu procuro tentar, acima de tudo, atrair, pescar almas para Deus, né? Para que o Senhor possa ser glorificado na minha vida. Tirando isso, Laura, também temos o meu lema dos votos perpétuos, que eu peguei de São Bento, que Bento dizia, né? Eu vivi o lema de vida de São Bento era soli Deo placere, somente a Deus agradar. Então eu tento na minha vida viver também essa frase de São Bento, agradar a Deus com a minha vida, mesmo que muitas vezes eu não consiga 100%. Então, são os meus 2 lemas que me acompanham no meu ministério sacerdotal e na minha vivência na vida religiosa como salvista. Agradar a Deus e louvar a Deus pela vida que tenho e buscar a salvação das pessoas pescando almas para Deus. Renan diz, meu sonho é ser acólito instituído. Renan, vamos perseverando aqui, né? Quem sabe você consiga. Não é impossível, por que não? Padre, o seu temperamento é melancólico? Olha, faz bastante tempo que eu fiz teste de temperamento, né? Que eu acho, Rafaela, se eu vou comentar sobre isso agora, eu vou levar mais umas 2 horas destrinchando cada tipo de temperamento. O meu temperamento, ele é melancólico sim. Mas não é 100% melancólico não, ele oscila entre o outro lá que eu esqueci. É meio que colérico e melancólico, virando os 2 ali. Padre, por que mudou de javistas para salvistas? Então, na nossa comunidade, nós temos 25 anos de fundação. Padre Gilberto zelava muito pelo nome javista, porque também um derivado do nome Santo de Deus, que na tradução antiga usava-se Javé. Só que Javé é o tetragrama sagrado, são 4 consoantes que não tem vogal. Assim, pode-se encaixar outras vogais no lugar vazio. Então, percebamos que os evangélicos usam muito o nome de Jeová. Jeová é uma variante de Javé.
Só que nós, como cristãos católicos, em nome do nosso diálogo interreligioso, o diálogo com os irmãos judeus, os irmãos mais velhos judeus, que eles não pronunciam o nome santo de Deus, o Papa Bento, em um documento do ano de 2008, ele pede que o nome, decreta que o nome Javé seja banido das nossas liturgias, nossas canções, nada, não se pode mais pronunciar o nome santo de Deus na liturgia. A partir daí, nós percebemos que era um sinal de Deus também para mudar de nome. Mas qual o nome? Aí na época, o nosso antigo prior, Padre Leomar, e o seu conselho, abrimos para uma votação e foi escolhido o nome de salvistas, porque é fraternidade, né? Era Javé Salvador. Se é Salvador, vem de salvação, virou salvistas. Já existiam a comunidade dos padres salvatorianos e nós nos tornamos os salvistas, aqueles que tentam com as suas vidas contribuir com a salvação do próximo por meio, do carisma do louvor de Deus. E desde 2008 nós usamos o nome e o adjetivo de salvistas e não mais javistas. Sim, Renan, é verdade. Tem ali uma tradução da Idade Média, na época que Lutero começou a traduzir a Bíblia, outras versões apareceram e traduziram o nome de Javé para Jeová. Não sei porquê, a tradução errada foi ficando e até hoje os evangélicos e protestantes, para se separar de nós, alguns usam o nome de Jeová e absolutizam o nome de Jeová. Senhor, me perdoa, mas eu tento evitar ao máximo de pronunciar o nome de Deus. Quando a gente, olha o mandamento do Senhor, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É esse o nome que nós não podemos falar em vão. Para nós cristãos católicos, o nome que está acima de todo nome dado aos homens para sermos salvos, segundo a carta aos Filipenses, é o nome de Jesus. Jesus é o nosso Deus. Então, o nome que está a nossa salvação é o nome de Jesus. Não desmerecendo jamais o nome do Pai, mas é bom que nós não repitamos esse nome, nem fiquemos lendo esse nome. Os judeus, quando eles têm um nome sagrado, as 4 consoantes da Bíblia, eles pronunciam Adonai, que quer dizer o Senhor. Assim também nós usamos o Senhor ou simplesmente Deus. Ponto. Não se pronuncia mais o nome de Deus, especialmente após a nossa vivência cristã. Quando o nome foi trocado, o Padre Gilberto ainda estava vivo? Não. Infelizmente, Laura, o Padre Gilberto morreu no ano de 2004, no mesmo ano que eu fiz o meu vocacional. Ele morreu dia 5 de dezembro de 2004 e eu entrei na comunidade salvista no dia 5 de janeiro de 2005. Então fazia um mês que o nosso fundador havia falecido, eu não o conheci, infelizmente. Tá? Aí vocês fazem muitas perguntas sobre a vivência do padre, mas ninguém pergunta sobre as irmãs. Padre, como é que é para se tornar uma freira, uma irmã de caridade, como diria minha avó? Lembrando que a vida religiosa, ou seja, o fráter e a freira, a irmã, eles não são propriamente da hierarquia da igreja. A hierarquia da igreja vem os bispos, os presbíteros e os diáconos. Dentro disso, temos lá dentro dos bispos, temos o principal, que é o Papa, temos o bispo dizendo que é o nosso, nós os presbíteros e os outros diáconos. Lembrando que a vida religiosa não nasceu junto com a hierarquia da igreja. Ela nasceu bem depois, no século IV, com os padres da igreja. Aí lá por mais ou menos ali com Santo Antão, depois com São Bento, que se organizou a vida religiosa. Então, o religioso, ele vive a radicalidade do batismo.
Ou seja, ele toma para si a missão que Deus deu de buscar a santidade em família, que ele renuncia a uma família biológica, de ser mãe ou pai de família, para dedicar-se a uma comunidade de irmãos, vivendo aquela realidade que todos nós vamos viver no céu, né? No céu sereis como irmãos, ninguém vai se casar, diz a Escritura. Então, meus irmãos, assim acontece na vida religiosa. A irmã, assim como o irmão religioso, ele entra numa comunidade religiosa, na família religiosa, descobre ali um carisma. O carisma é a missão que tem que viver na igreja. No nosso caso, salvistas, é ser o louvor de Deus na igreja. Depois, ele vai abraçando aos poucos essa vivência religiosa na prática. Ele vai caminhando para uma consagração. Lembrando que a vida religiosa não é sacramento. Ela é um sacramental. Ela nos remete ao batismo que nós recebemos. Por isso que muitos religiosos recebem um nome novo. E esse nome novo indica também uma missão nova na igreja. Ok? O meu nome não é simplesmente Henrique. O meu nome religioso é Frater Henrique. Quando eu me tornei religioso, adotei o nome de Frater Henrique Maria, porque também eu quero ser mariano. Quero amar a Deus como a Virgem Maria ali, ó, a Senhora de Pentecostes, amou e se entregou por Deus e pelos irmãos. Então, essa é uma das graças que eu recebi, de ter em mim o nome de Maria também, assim como o nosso fundador, o Padre Gilberto Maria, né? Viver essa graça de sermos marianos também na nossa vida. E não tem mais perguntas. Eu estou vendo que já deu uma horinha na sua formação, né? Vamos então concluindo. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais alguma coisa? Alguma curiosidade? Estou esperando aqui a pergunta de vocês. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha no grupo que a gente tem do WhatsApp, ver se tem alguém fazendo alguma pergunta. O Pablo pergunta: aquela relíquia ali atrás é a mesma da semana passada? É, Pablo. Eu não tenho o hábito de colecionar relíquias. Essa relíquia aqui era única. Vamos dar aqui um close na relíquia para vocês verem. É a relíquia do nosso querido São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, o São Gabriel da Virgem Dolorosa, que foi um santo religioso, foi acólito passionista. Então, para quem não conhece, foi esse rapazinho aqui da minha foto, olha. Esse aqui era o São Gabriel. Aqui tem o envelopinho e tem um pouco da terra do túmulo do Gabriel, que eu ganhei uma vez, né? Então eu sou meio devoto dele. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Olha só, interessante também, ele colocou o nome da Virgem, a Mãe de Jesus da Cruz, né? Porque tem tudo a ver com os passionistas que vivem a mística da paixão de Jesus. Eu, particularmente, rezo para ele, de vez em quando, não sempre, mas o santo lhe serve para nos inspirar, para sermos um pouquinho melhor que nós realmente somos, né? Alguém faz uma pergunta aqui. Vamos ver aqui a pergunta de agora. Sua família aceitou quando disse que seria padre? Não. A minha família não aceitou. Isso foi um processo longo, tanto que eu não contei nem para os meus pais o que eu estava fazendo em São Paulo. Vim, fiz o encontro, depois que eu peguei e fui, meti o pé, vim no seminário e contei tudo, escancarei tudo. Foi um choque, mas aos poucos eles foram se acostumando com essa realidade nova e hoje em dia já aceitam, depois de 15 anos, né? Tem que aceitar. Outra pergunta aqui, da Adjane. Oh, meu Pai amado.
A Dijane Viana pergunta: Padre Henrique, sempre temos algum santo predileto ao qual recorremos com mais fervor. Qual o santo que você se espelha ou tem como exemplo? Acho que eu já respondi, não é, Aldijane? Meu santo de devoção é o santo da Rita aqui atrás, que é São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que é o menino da fotografia que eu postei anteriormente. Tá bom? Então a gente tem que buscar sempre imitar a vida dos santos. Eu acho que já podemos terminando por aqui. Não é? Depois a gente faz outra live, a gente faz outras perguntas. Na próxima vez eu vou trazer um texto bem menor para a gente meditar e vou tentar entrar online mais rapidamente do que temos entrado aqui, porque eu acho que eu demorei muito para me colegar, para me conectar nesse domingo de hoje. Peço desculpas a vocês aí, qualquer coisa. O Padre Henrique é atrapalhado para fazer live. Infelizmente eu não tenho assim a experiência do Padre Odair, mas estou caminhando, né? Então já é um grande progresso. E obrigado a vocês que nos acompanharam durante essa live. Continuem seguindo o canal da Paróquia Santa Bárbara. Continuem curtindo as nossas transmissões e rezando para que a pandemia acabe o quanto antes para ter nossas formações presenciais de novo, porque ficar na live só é muito chato. Então, Deus abençoe vocês, tá? E vamos pedir então a bênção de Nossa Senhora. O Renan está bem para lembrar que na semana que vem, na próxima semana, neste mesmo horário e nesse mesmo canal. Pode ser. Eu, infelizmente, não tenho tanta coisa para fazer, não. Então, posso fazer algumas lives com vocês mesmos. Vocês falam uma Ave Maria? Falei tanto de Nossa Senhora aqui também, né? Ela que foi a primeira vocacionada a seguir o próprio Filho, nos ajude também a cada um de nós descobrirmos a nossa vocação específica na igreja, como consagrados, batizados, como membros da hierarquia ou não, mas acima de tudo que busquemos a santidade segundo o coração de Jesus e o coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela poderosa intercessão da Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Pentecostes, Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Fiquem com Deus, e até a próxima. Eu vou demorar um pouquinho para desligar aqui a live, para que vocês todos vejam aqui o final, porque senão dá uma interferênciazinha aqui. E rezem pelas vocações. Reze pelo seu padre da sua paróquia, rezem por mim e pelo Padre Odair também, por favor. Ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas
quantas